Glória a Deus. Agradecemos ao conjunto Harmonia Celeste da Assembleia de Deus em Demerval Lobão. Queridos, quero apresentar o pastor Eliseu Rodrigues, este que aqui está. Pedimos aos irmãos para ficarem de pé, por favor, gentileza. Aleluia. Vamos dizer para ele: aleluia. Assembleia de Deus, glória a Jesus. Podem sentar, daqui a pouco. Já o pastor Eliseu vai pregar. Eu só quero dizer, eu gostaria do pastor Ricardo estar aqui, mas ele não chegou, não teve o imprevisto. Mas eu quero informar os irmãos que encerrou ontem o Congresso da Mocidade, o Congresso da Juventude e Adolescentes, da UJADEP, sob a direção, a coordenação do pastor Ricardo, toda a coordenação, e ali também hospedado pela Assembleia de Deus em Picos. E foi um evento maravilhoso, muitos e muitos jovens. No final do culto, o pastor Ricardo dará mais detalhes. Mas louvamos a Deus pelo congraçamento, pela união dos jovens, e creio que Deus falou com cada um deles ali. No culto, ao ar livre, nós tivemos cerca de 8.000 pessoas na primeira noite, ontem eu não sei, mas foi um mover de Deus. E os jovens animados e querendo mais da palavra do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir que jovens que estão aqui presentes, os jovens, ficassem de pé. Só para a gente fazer aqui uma... Olha... Aleluia. É uma igreja jovem. Teresina é uma igreja jovem. Piauí é uma igreja jovem. Parabéns, jovens, que Deus abençoe. Podem sentar em nome de Jesus. A nossa alegria de poder contar com vocês. De poder estar juntos em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos então agora ouvir a palavra de Deus. Pastor Eliseu. Deixa o Senhor te usar. Diga assim comigo, Pastor Eliseu. Seja instrumento para falar ao meu coração. Amém. Glória a Jesus. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, vamos meditar num texto da palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. A partir do versículo 1 está escrito assim: A serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Queridos, eu quero expressar a minha gratidão por estar com vocês. Como já disse o pastor, tivemos um final de semana abençoado, fomos encharcados pelo poder da presença de Deus e da sua palavra. Pastor Bezaleal, mais uma vez, a minha gratidão a Deus pela sua vida, seu ministério, sua família. Minha gratidão a Deus por todo o corpo de obreiros. Que o Senhor Jesus vos abençoe cada vez mais. Minha gratidão pela vida do Elvis, o meu amigo aí que está cuidando da gente desde lá do congresso, a sua família. Muito obrigado pelo carinho. Queridos irmãos, dentro do tempo que me foi proposto, eu quero pregar subordinado ao tema: a entrada do pecado no mundo e a vitória sobre ele. A entrada do pecado no mundo e a vitória sobre ele. A Bíblia diz que Deus criou o mal. O Senhor disse através do profeta Isaías, no contexto de juízo: eu, o Senhor, crio o mal. Quando Deus diz que Ele cria o mal, como eu já disse, é num contexto de juízo. Deus criou um lugar mau, o inferno, lugar de juízo. Deus criou a malignidade no ser que contra ele se rebelou. Deus o tornou Satanás maligno. Se ele é maligno, ele não pode fazer nada bom. Sendo ele ainda bom, ele teve a liberdade de fazer o mal. Mas quando ele se tornou maligno pelo juízo de Deus, ele não pode mais fazer o que é bom. E Deus criou o estado da morte como juízo, que é mal. No dia em que pecardes, morrereis. Deus criou a morte como o mal, e o mal criado por Deus é o mal como juízo, consequência da rebelião humana, da pecaminosidade humana. Quando Deus formou o homem, no capítulo 2, Deus lhe deu a ordem no versículo 16: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Na relação entre Deus e o homem, Deus lhe apresenta uma proibição protetiva. Deus o protege através da sua lei, da sua regra. Deus tem uma aliança com Adão. É sabido de todos que toda aliança tem um símbolo. Esse símbolo no meu dedo é um símbolo da aliança que eu tenho com a minha esposa Luana Rodrigues. O símbolo aí no seu dedo
é um símbolo externo de um compromisso interno. E o símbolo externo do compromisso interno que havia entre Deus e Adão era a árvore. Ao olhar para aquela árvore, aquele símbolo externo de uma ordem estabelecida, Adão se lembrava que entre ele e Deus há uma relação de superior e inferior, o maior e o menor, o Criador e a criatura. Nessa submissão havia paz, comunhão, a fonte de toda a sabedoria, informação necessária a Adão vinha de Deus. Era uma revelação direta. Mas os irmãos sabem que a Bíblia é construída sobre 4 fundamentos: criação, queda, redenção e glorificação ou consumação. Nos capítulos 1 e 2 nós temos a criação, e no capítulo 3 nós temos a queda. Esse é um dos textos mais importantes de todo o conteúdo bíblico. Não dá para simplesmente se alegrar com o Apocalipse. As promessas do Apocalipse são vazias se você não meditou em Gênesis 3. Aqui está a queda da raça humana. Aqui está a entrada do pecado no mundo. Aqui está a consequência da entrada do pecado no mundo. Mas graças a Deus, que aqui também tem a promessa da salvação, da redenção, da vida eterna. Cronologicamente, vocês entendem pelo texto que Eva comeu primeiro. Mas teologicamente, o responsabilizado, o declarado pecador original é Adão. Cronologicamente, questão de tempo, quem pega primeiro, quem vê primeiro é Eva. Mas você percebe que Eva come e tudo continua do mesmo modo. Mas quando Adão come, no versículo 6, diz o 7, foram abertos os olhos de ambos. Já não vivem pela fé, vivem pelo prazer do sentimento na alma. Quando Adão come, eles têm que criar um subterfúgio, porque eles sentem vergonha da nudez, pois acredita-se que a glória, a própria glória de Deus, os cobria durante a comunhão com o Senhor. Mas agora eles ouvem a voz de Deus no versículo 8 e se escondem. Quando Adão come, que o pecado entra no mundo e passa para o lado de fora a sua rebelião interior, e toda a natureza caiu. A queda aqui no capítulo 3 é o homem caindo da justiça para a injustiça. É o homem caindo da inocência para a culpabilidade. É caindo da possibilidade de imortalidade para a mortalidade. É o homem caindo da comunhão com Deus para a inimizade contra Deus. Isso é a queda.
Romanos capítulo 5 deixa claro no versículo 12 que Adão é o líder da raça humana. Portanto, sendo ele o líder da raça humana, ele foi o responsável pelas ações de seus iguais. Quando ele cai, toda a humanidade caiu nele, porque todos nós estávamos nele. Refletindo Adão, Romanos 3 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Por causa do pecado de Adão, a raça humana inteira caiu, a natureza caiu, e aguarda-se a redenção final, que teologicamente é chamada de glorificação ou consumação de todas as coisas. Então, eu preciso mostrar a vocês de que modo o pecado entrou no mundo, porque tudo que há e existe nesse mundo de um modo imperfeito, o pecado na família, o pecado na sociedade, o pecado eclesiástico, o pecado em nós, essa lei interna que nos faz evitar Deus. Você ora, mas você sabe a guerra que é para orar. Você lê Bíblia, mas você sabe a guerra que é para ler Bíblia. Você congrega, mas tu sabes a guerra que é para congregar contra você mesmo. E não é o capeta, é tu mesmo que não presta, igual eu. É a nossa carne, a nossa natureza humana caída, falível. Somos inimigos de Deus em nossa natureza caída. E aí, como disse Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, é uma luta entre carne e espírito, para que a gente não faça o que a gente quer. É a guerra que Paulo fala em Romanos capítulo 7, porque Adão nos colocou nessa condição de inimigos de Deus. Como isso começou? Você percebe nos seus filhos, pelo menos eu percebo nos meus, é um anjinho dormindo. Você percebe nos seus filhos, mesmo criança, a ira na hora de mamar e não deu mamar na hora certa, a perca do bico. Fica zangado, você percebe, e você, meu Deus, de onde esse menino aprendeu tanta maldade? A maldade de Adão, a maldade tua, a maldade do teu marido e a maldade dele mesmo. Esses dias Eliseu, filho, foi levado para a diretoria. Lá vai eu e Luana para a diretoria, por causa de Eliseu, filho. E o que foi que aconteceu? Ele pediu pipoca, a menina não deu. Pediu pipoca, mas 2 colegas não deu. Ele se afastou assim, quando eles pararam de olhar para a pipoca, ele veio correndo e meteu a mão nas pipocas, derrubou o que deu para segurar, ele segurou e saiu correndo com a pipoca dos outros. Aí a Luana se ajoelhou na frente dele e disse: meu filho, você é tão bom. Eu disse: não é bom não, é mal. Ela olhou para mim: como assim, meu bem? Eu falei: é mal, se fosse bom não tinha roubado pipoca dos outros, é mal. Ela: deixa eu conversar com ele. Eu falei: deixa eu conversar com ele. A Luana ficou meio chateada, saiu. Eu falei assim: você é pecador, você tem que se converter. Rapaz, como é que tu rouba pipoca dos outros? Aí ele olhou para mim: de pupa. Eu falei: não é de pupa não. Cada vez que você fizer isso, eu vou falar que você é pecador. Jesus não gosta disso. Tu tem que se converter, tu tem que aceitar Jesus. Quando você tiver consciência, você vai lembrar de sua pecaminosidade e vai dizer: é verdade, eu sou pecador e tenho que aceitar Jesus. Aí a Luana voltou: amor, ensinando teologia para o menino. Eu falei: é filho de Adão. Ela: como assim é filho de Adão? É filho de Eliseu. Eu disse: não, é filho de Adão. Igual Adão roubou o fruto que não era dele, ele roubou a pipoca dos outros. A semente de Adão está aí. Todos nós nascemos assim. Todos. Gênesis 8, 20 e 21. O homem é mau desde a sua meninice. Salmo 51. Em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe.
Jó capítulo 14, Jó perguntou: por acaso poderia tirar algo puro de quem é impuro? Só um nasceu santo, só um nasceu perfeito, o nome dele é Jesus. Em primeiro lugar, o pecado entrou no mundo através de Satanás. Você percebe que a serpente, que é chamada de diabo, Satanás, está falando com Eva. Paulo disse que o diabo é a serpente. João, em Apocalipse, capítulo de número 12, chama o diabo de serpente. Moisés está usando uma imagem mais simples e uma linguagem simples para falar ao povo de Deus, os judeus, aqueles que estão diante dele, Israel, melhor dizendo, para entenderem sobre a entrada do pecado no mundo. Então a fonte primária, a proposta, a fonte da proposta, aquele que faz o homem se rebelar, faz a humanidade cair, com a sua proposta, com a sua sutileza, com a sua malignidade, foi o diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio, e quem vive no pecado é filho do diabo, porque ele é a origem do pecado. O pecado entra no mundo, vocês leram no texto, pela proposta da serpente, através de Satanás. Em segundo lugar, o pecado entrou no mundo através da distorção do caráter e da palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo chega e diz: foi assim que Deus disse. Aí Eva vai conversar e diz: não é bem assim que Deus disse. Aí a serpente diz: não, Deus é mau, Deus não quer deixar que vocês sejam poderosos como Ele, Deus não quer deixar que vocês sejam oniscientes como Ele, onipresentes como Ele. Ele sabe que se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Sabe o que está por trás dessas palavras? Deus é mau, Deus não quer o melhor para vocês, Deus quer deixar vocês abaixo de tudo e de todos. Só Ele manda, só Ele tem, só Ele é. Deus quer o pior para vocês. Desobedeça a Deus. Ele está distorcendo o caráter de Deus. E de que modo Ele distorce o caráter de Deus? Quando Ele distorce a palavra de Deus. Então nunca se esqueça disso. Distorcer a palavra de Deus é distorcer o caráter de Deus, porque a palavra de Deus, disse Jesus, as escrituras testificam de mim. Então quem distorce as escrituras está distorcendo o caráter de Deus. É isso que falsos pregadores fazem com suas falsas mensagens. Eles apresentam apenas um lado do caráter de Deus, e uma meia verdade se torna uma mentira completa. Algumas pessoas passam a odiar Deus. Tem como colocar retorno para mim aqui? Por gentileza. Algumas pessoas passam a odiar Deus, porque erroneamente, às vezes nós só apresentamos esse lado divino. E outras pessoas pensam que pode considerar Deus como seu coleguinha da escola, o esquetista preferido, porque só mostra o amor de Jesus. E aí eles destroem, eles apresentam um atributo divino em detrimento do outro. E um Deus diluído é apresentado à sociedade. Um Deus Papai Noel ou um Deus carrasco. Lutero, quando lia Romanos e entendia a justiça de Deus, ele não entendia como Deus justificando o pecador, mas ele só via Deus
ferindo o homem, porque Deus é justo. Até que um dia o justo viverá pela fé, entrou dentro do coração dele, e aí ele entendeu que a justiça de Deus é transferida ao homem através de Jesus. Então a serpente faz isso, distorce o caráter divino. E quando o caráter divino é distorcido, a Bíblia não presta. Eles dizem a você: o Antigo Testamento não presta. Quando o caráter de Deus é distorcido, eles dizem: a igreja não presta. Fica com Jesus, não com a igreja. Isso é a distorção do caráter divino. É dizer, eu gosto de Cristo, mas não gosto da igreja, sendo que a igreja é a representatividade legal de Jesus na terra. Aleluia. Ah, mas eu só quero o Pai. Você chega ao Pai por Cristo, mas você chega a Cristo pela igreja. Mas o diabo distorce isso do mesmo jeito que fez lá no jardim. Terceiro lugar, o pecado entrou no mundo quando a atenção foi posta no que o homem não tinha, em detrimento do que já possuía. Porque Deus disse: de toda árvore do jardim comerás. Meu Deus, olha como eu empolguei. De toda árvore do jardim comerás. Só que a serpente não vai na árvore da vida. A serpente não tenta-os na árvore da vida. A serpente os tenta na árvore proibida. Seria bom se escolhessem a árvore da vida, mas o diabo nunca vai te levar para a vida. O diabo não foi numa árvore que já poderia, ele foi na árvore que não poderia. E ele diz assim: come dessa. Se você ler o capítulo 2, a Bíblia diz que Deus fez árvores belas, e Deus fez árvores frutíferas. Deus fez árvores estéticas para a beleza do jardim, e Deus fez árvores frutíferas para o alimento do casal que morava no jardim. Mas quando você olha para essa árvore, ela é a junção. Tem nela, sozinha, o que deveria juntar duas para ter o que tem só nela. Aqui tem uma bela, aqui tem uma que o fruto é de se comer, mas só nela ela é ao mesmo tempo bela, agradável aos olhos, e o fruto é bom para se comer. É como se ela fosse uma porção de todas as outras. E o diabo não é bobo. Tem gente que pensa que o diabo é burro. Não é. O diabo é bobão. Não é. A sua sabedoria não foi anulada. A sua inteligência se corrompeu. É por isso que o animal escolhido é a serpente. O diabo não escolheu uma anta. Poderia comer de todas as árvores, mas o diabo prende atenção naquilo que ele não tem. Vocês têm todas, disse Deus, essa aqui não. O que o diabo diz? Esquece as outras, foca nessa. É assim que a gente cai. É assim que a gente quebra princípios. É assim que a gente abre mão de ministérios. É assim que a gente abre mão da família. É assim que a gente sai do centro da vontade de Deus. Quando você deixa de focar no que Deus te deu, e o diabo prende a atenção no que não é para você. Davi tinha sua família, mas o diabo, através da carne, sua tentação, focou focou Davi na mulher que não era dele. O filho pródigo tinha tudo dentro de casa, mas foi tentado por aquilo que estava fora de casa. E cada vez que o homem foca, põe atenção naquilo que não é dele, naquilo que não é para ele, ele peca através da insatisfação. É quando ele começa a desejar ser o dono de tudo, é quando ele começa a desejar ser o dono do mundo,
E ele diz, eu poderia ter mais. E a gente sabe que a Bíblia diz que a gente não pode pensar de nós além da medida da fé de cada um. Romanos capítulo de número 12. Você tem que se conhecer. Você tem que entender o que Deus tem para você e o que Deus deu ao outro. O que é do outro foi Deus que deu. O que Deus te deu, Deus te deu. Você se evolui. Você se desenvolve com isso. Você cuida disso. Você zela disso, mas não caia no laço do diabo de prender a sua atenção naquilo que Deus não deu para você. Por quê, pastor? Foi assim que o pecado entrou no mundo. Quarto lugar, o pecado entra no mundo quando Satanás faz o homem pensar que ele pode ser como Deus. Come desse fruto, porque Deus sabe que quando você comer, sereis como Deus. Versículo 5, vocês serão como Deus. Irmão, o diabo sabe que Deus não mente, porque se Deus mentisse, ele não tentaria o casal. O que foi que Deus disse? No dia que comer, morre. O diabo disse assim, como eu sei que Deus não mente, então eles vão comer e vão morrer. Então eu vou tentá-los e fazê-los comer. Já que Deus não mente, eles comem e morrem. O próprio diabo que está distorcendo a palavra de Deus, acredita mais na palavra de Deus do que a própria Eva, do que o próprio Adão. Por isso que tem coisa que a gente faz que nem o capeta acredita. Deus mente? Deus disse que se eles comessem, eles morreriam? Aí o diabo tentou para que eles fizessem o quê? Eles comeram? Morreram, sim ou não? Morreram. Dentro do jardim, imortalidade. Era para ser alcançada através da árvore da vida. Mas enquanto não pecam, estão vivos ali diante de Deus. No capítulo 5, tem lá os seus 969 anos. Depois baixa para 500. No capítulo 6, 120. No Salmo 70, que passadiça é enfado, o homem morre. Romanos 5, por causa do pecado de um, a morte passou a todos os homens. Então o diabo sabe que Deus não mente, por isso que ele tentou o casal. Então ele que distorce a palavra, está dando mais credibilidade ao caráter de Deus do que ao próprio Adão. Então ele coloca no coração do homem um desejo que houve ou há aqui ainda no coração dele: sereis como Deus. Não deu certo comigo a proposta, então também não vai dar com vocês. É quando criatura tenta ser criador. Lembra do que Paulo disse? Que quem é neófito, sem experiência bíblica, sem vivência de vida, sem sofrimento do ministério, e já se sente conferencista internacional, a quarta pessoa da Trindade, essa pessoa que não tem vivência no sofrimento ministerial e quer crescer como obreiro, é soberbo. E quando ele é soberbo, ele cai no laço do diabo. E o que é o laço do diabo? Fazer o homem pensar que ele é melhor do que é. Sereis como Deus. O que foi que ele fez com Jesus em Mateus capítulo 4? Se prostrado me adorares. Olha o desejo dele de ser Deus. Me adore como as pessoas adoram Deus. Se curve ante de mim como as pessoas fazem com Deus. O desejo do diabo é ser semelhante a Deus. E agora ele olha para Adão e diz: desobedece, rapaz, que você vai ser como Deus. Ou seja, o diabo está projetando em Adão aquilo que ele quer, está projetando em nossos pais aquilo que ele deseja. Soberba, orgulho, ninguém tem, e essa tentação está no mundo. Essa tentação está na boca das pessoas. O corpo é meu, a vida é minha. Empoderamento. Somos todos dominadores. Somos todos generais. Olha para dentro de você que tem um leão. Enquanto a Bíblia ensina que se você olhar para dentro de você, só tem violência, adultério, maus pensamentos, inimizade contra Deus.
Quando a gente deixa a soberba entrar na alma, olha o que aconteceu com Adão, perdeu o jardim. Olha, Nabucodonosor olhou para a Babilônia e disse: essa é a grande Babilônia que eu construí pela minha glória, para a minha magnificência. Sabe qual palavra que ele ia falar? Magnificência, mas ele nem conseguiu falar, porque a Bíblia diz assim, ó, estando ele ainda falando, desceu uma voz do céu que lhe disse: teu reino foi tirado e seu lugar é agora com os animais do campo. Ainda tem muito capim para gente soberba comer. Mas eu dou graças a Deus que a Bíblia nos ensina de modo linear, daqui para lá. De que modo, pastor? Enquanto a soberba tira Nabucodonosor do trono e coloca no meio do mato, a humildade de Davi fez Deus arrancá-lo do mato e o colocou no trono. Oh, que Deus maravilhoso! Pastor, e quando é que eu quero ser como Deus? É quando você não ora. Você não ora. Deus não precisa de ninguém. E você diz: eu não preciso de ninguém. Você é o capetinha que está dando uma de Deus. Quem ora aprende a se humilhar. E se você não aprender a se humilhar, você vai ter que ser humilhado. E se você não orar depois de humilhado, aí tu não presta mais não, irmão, não presta mesmo não. Porque a Bíblia diz que o soberbo, Deus resiste. Pergunta para mim por quê? Porque quando você se ensoberbece, você se torna o protótipo de Satanás na frente de Deus. Aí você fica dizendo: eu fui humilhado, Deus vai me exaltar. Não confunda humilhado com humilhação. Humilhar-se com ser humilhado. H fugiu, dizendo: eu não aceito ser humilhada por Sara. Aí o anjo disse: volta e se humilha. Mas Sara me humilhou. Isso não quer dizer que você é humilde. Agora é você que vai se humilhar, não é ela que tem que te humilhar. O que foi que Jesus ensinou? Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Qualquer soberba em mim é o veneno da serpente. Em mim, né? Porque em vocês não. Quinto lugar, o pecado foi introduzido no mundo porque o homem creu na mentira de Satanás. Deus disse: não come, no dia que comer morre, vai morrer na alma, vai perder a comunhão comigo. E o diabo diz: não vai morrer, ao contrário, não vai descer, vocês vão subir de nível. Isso é o capeta falando. E eles acreditaram na mentira do diabo. João 8,44, Jesus disse que o diabo mente desde o princípio. É o pai da mentira. Atos capítulo 5, Pedro perguntou a Ananias: por que você permitiu o diabo encher seu coração para que mentisses? Apocalipse 12:9 diz que o diabo é enganador. Mas os homens preferem a mentira adocicada de Satanás do que a verdade de Jesus que liberta. E o diabo, com suas mentiras, vai prometendo vida, mas vai dar morte.
Promete a honra, mas vai dar a vergonha. Alguém me perguntou assim: pastor, como é que eu faço para não ser enganado por uma pregação mentirosa? Eu disse: conheça a verdadeira. Você não precisa ficar correndo atrás para descobrir onde é que está a pior mentira. Você só precisa conhecer a verdade. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu sei que tem muito pastor sem nada de Deus na vida por aí, pilantras, bandidos, mentirosos, instrumentos de Satanás. Eu sei que tem muito pastor aí que é só cara de pastor, mas é lobo. Mas também tem muita ovelhinha falsa no nosso meio. Se você anda sendo enganado por falsas mensagens, falsos pregadores, é porque você não é ovelha. Eu vou repetir o que Jesus disse em João 10: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e não seguem a estranhos. Irmão, então você pega a mensagem verdadeira, pega a mensagem dos patriarcas e compara com esses pregadores de hoje. Não combina? Pega a mensagem dos profetas, coloca lado a lado com os pregadores de hoje. Não combina? Pega a mensagem dos apóstolos, compara com as mensagens deles. Pega as mensagens de Jesus, compara com a mensagem deles. Pega as mensagens dos pais da igreja, reformadores, avivalistas, compara com as mensagens deles. Não encaixa, não faz a junção, não dá ligamento, joga fora no lixo. Só a verdade suplanta a mentira. Quem se deixa levar por todo tipo de vento de doutrinas é menino. E quem nasce não cresce, se monstrifica. Se você não conhece a verdade das Escrituras, o diabo vai enganar você. Sexto lugar, vou até beber água. O pecado entrou no mundo pela comunicação. Me ajude, pela comunicação. Toda a igreja, ouvi mais os obreiros, toda a igreja, por favor, é a última vez. Pela olha só, disse a serpente, disse a mulher. Aí de novo, a serpente disse, e disse a mulher. Há uma comunicação aqui. A serpente fala, a fraca de Bíblia fala, porque o bom de Bíblia era Adão. Aí a irmã vai dizer: mas Adão que não ensinou direito. Porque quando Deus deu a ordem, Eva não tinha sido feita. Deus deu a ordem a Adão. Então é ele que tem que passar a ordem para Eva. Ou ele não passou direito, ou ela não prestou atenção. Mas alguma coisa aconteceu aqui. Agora, pelo amor de Deus, preste atenção aqui que a gente caminha para a conclusão em 10 minutos. A serpente fala, Eva fala. A serpente fala, Eva responde. Irmão, era para Eva dizer: bicho, não fala assim comigo não. Cai fora, cão. Quer dizer, cobra. Essa palavra está fora da palavra de Deus. Essa comunicação está errada. Essa comunicação não se enquadra com o que Deus disse ao meu marido e ele passou para mim. Essa comunicação não combina com o que está escrito. Essa comunicação não combina com o que eu aprendi na escola dominical. Isso aqui não combina com o que eu aprendi na teologia bíblica. Ou eu paro de dialogar, ou eu mando silenciar a voz da mentira. Mas não, serpente fala, irmã Eva fala, capeta fala, irmã Eva fala, capeta fala, irmã Eva responde, e fica ali a comunicação. E se um de nós que estuda a Bíblia tivéssemos lá, meu Deus, se Deus me arrebenta, não, misericórdia, se Deus me arrebata lá no jardim, para ver esse momento aqui, eu ia dizer: Adão, para Adão, abre a boca, fala alguma coisa. É que eles estão conversando, se intromete. Manda essa bicha calar a boca e fala que ela está errada. Manda vazar do jardim. Deus não mandou você guardar o jardim, rapaz. Deus não mandou você ser o protetor desse negócio aí. Abre a boca.
Tem gente que está dando glória porque está entendendo, mas tem gente que está disfarçando. É melhor ele não tocar nesse assunto, vou tocar. Porque hoje tudo é polêmica, irmão. Jojo Todinho, Todão, pode falar. Felipe Neto, pode falar. Priscila Alcântara, pode falar. Mas quando eu falo, eu sou polêmico. Se falar a verdade contra pecado é ser polêmico, eu prefiro ser polêmico do que covarde. E se o mundo fala de lá para cá, a igreja vai abrir a boca e vai falar daqui para lá, irmão. Aleluia! A serpente não pode ter a última palavra. Ei, maridão, só tua mulher fala nessa casa, rapaz. Deus te chamou para ser varão e não vagarão. A qualidade do lar Deus deu à mulher, a autoridade Deus deu ao homem. Fala! A irmã está na maior fofocaiada. Você está vendo a confusão que está acontecendo na igreja. Você está vendo ela entrando no laço do diabo. Porque emocionalmente, às vezes, ela não consegue se defender. E você fica, velhinha, na vigília. Ah, vaso. Abre a boca, abre a Bíblia. Se você não lê Bíblia, não abra a boca. Porque para ser varão, é preciso ter Bíblia. Macho, qualquer um pode ser. Agora varão, a semelhança do varão perfeito que é Cristo, é só com a palavra. E o Espírito Santo está despertando maridos aqui. Eu vou provar na Bíblia. Deus não deu a ordem diretamente a Eva. Deus deu a Adão para falar para Eva. Deus não anunciou o dilúvio à esposa de Noé. Deus anunciou o dilúvio a Noé. Deus não fez a promessa diretamente a Sara. As duas vezes que Deus fez a promessa, Deus falou com Abraão. No capítulo 17, Deus mudou o nome dele e mudou o nome dela para ele. Deus mandou ele chegar em casa e falar para ela: Deus mudou teu nome, tá, minha véia? No capítulo 18, quando Deus estava na casa deles e Deus fez a promessa de novo, Sara riu dentro da tenda. Deus não perguntou por que Sara estava rindo. Deus perguntou para ela: por que tua mulher está rindo? Diga para ela que no tempo determinado eu vou voltar aqui e ela vai dar à luz a um filho. Efésios capítulo 5, a Bíblia diz que a mulher deve ser respeitosa com o marido, do jeito que a igreja é com Cristo. E o marido deve amar a esposa, do jeito que Cristo amou a igreja. Aí Paulo conclui: e Cristo, do mesmo modo que ele faz com a igreja, o marido tem que fazer com a esposa. O que? Santificando-a, cuidando dela, limpando-a, lavando-a pela palavra. Jesus limpa a igreja pela palavra, e o marido santifica a esposa falando a palavra. Era para Adão falar e Adão ficou lá para Adão. Aí a irmã Eva pega do fruto e diz: come, meu bem. Ela, as feministas estão tendo voz, porque papai não fala. Vai lá com sua mãe. O mundo está tendo voz. Os netcrentes estão tendo voz. O webcrente está tendo vozes. Os youtubobos estão falando. E os pastores calados. Se você se cala, a serpente brada. Enquanto Paulo estava calado, a serpente falava na boca da mulher. Paulo disse: chega, sai dela. Acabou. O cabra não fala. Se você deixar o diabo falar, vai haver perca. Fale com a sua esposa. Fale com seus filhos. Abra a Bíblia para eles. Você ainda não entendeu, pai. Você ainda não entendeu, varão.
a autoridade que Deus colocou na sua vida. Fale. Fale. Eu não estou proibindo a mulher de falar, porque ela tem que falar, senão ela fica dói, viu? Mas eu estou falando para você, varão. Fale. Já tem uma técnica acontecendo no WhatsApp aí. Já se manda dinheiro pelo WhatsApp. Quem sabe disso? Me dá seu zap. O cara fala bem assim: manda uma foto do seu pé, que eu te mando R$10. E a menina tira uma foto do pé. Eu vou ganhar R$10. E tira a foto do pé. E o safado diz: manda uma foto do seu joelho, que eu vou te dar R$20. E ela manda a foto do joelho para ganhar R$20. E a foto só vai subindo. E papai calado. Se você sabe que é pecado, pregue. Pastor, vão me chamar de fofoqueiro. Problema de quem não lê Bíblia. Profeta não fala só o que Deus revela. Profeta também fala do que sabe e está fora da palavra. Ame a igreja. Ame a família. Ame os princípios. Se viu erro, procure quem de direito e fale. Uma tribulosa comentou no meu Instagram: ô pastorzinho, parece que ela me viu pessoalmente. Ô pastorzinho, vá cuidar de sua vida. Eu disse: se mantenha você na sua insignificância de cuidar só da sua. Eu fui chamado para cuidar da vida dos outros mesmo. Se você diz que quer ser cheio de Deus, mas não se intromete em nada, tu não é cheio de Deus não. Tu é cheio de outra coisa. De Deus não. Era para Adão se intrometer, mas ele não se intrometeu. E como ele não se intrometeu, não invadiu a conversa, não disse: vaza rapaz, o que tu quer falando com minha mulher aqui, velho? Você é doido? Não! Ele não toma uma atitude, ele não se intromete. Aqui estamos nós. Deixa eu chegar no céu, achar Adão. Conclusão: se o pecado entrou na raça por Satanás, ele só pode ser removido pelo poder de Jesus. Por quê, pastor? Porque o pecado distorce o caráter da divindade. Aí vem Jesus e revela que Deus é amor, mas é justiça. Jesus revela que Deus é soberano, mas é Deus Emanuel, Deus conosco. E quando isso entra no coração do homem, ele é grande, 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 mas não desiste de mim que sou pequeno. O homem vai se entregando a ele, o efeito do pecado vai se desfazendo, e a natureza de Deus entra em nós. Alguém pode dar glória a Jesus? O pecado entrou no mundo pela insatisfação, mas quando a salvação de Cristo entra no homem, o homem sabe que a maior riqueza incomparável é ter Jesus, é ter a vida eterna, é ter a salvação. Alguém pode levantar a mão? Alguém pode? Olhe para cima de modo simbólico e diga: a quem tenho eu no céu além de ti? Você tem a maior riqueza. Sua família está aqui, a igreja está aqui, o Espírito Santo está aí, e você tem Jesus como seu Salvador.
Não deixa a insatisfação inundar a sua alma. Mesmo triste com Jesus, não abra mão dele. A tristeza daqui é melhor do que a alegria lá do mundo. Fica com ele. O diabo fez o homem pensar que ele poderia ser como Deus. E como é que a salvação entrou no mundo? A salvação entrou no mundo através daquele que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Enquanto o diabo disse a Adão: sobe, Jesus olhou para os homens na terra e disse: eu desço. E Jesus, aquele que sendo Deus, veio em humildade, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou homem para resgatar os homens. E Jesus vem como homem. Por que Jesus vem como homem? É uma mensagem clara: você venceu Adão, homem. Então eu vou te vencer sendo Deus, homem. Você venceu o primeiro Adão no paraíso, mas eu, o último Adão, vou te vencer na cruz. Aleluia! Tem alguém sentindo o que eu estou sentindo aqui? Porque o pecado entrou no mundo com a comunicação entre o diabo e o homem. Mas como é que a salvação entrou no mundo? O verbo, a palavra, o logos, a comunicação divina se fez carne e habitou entre nós. E o que ele fez? Andou entre os homens comunicando a sua vida. E o que foi que ele fez? Quando ele morreu, a placa estava lá comunicando: o rei dos judeus. Aí o ladrão olhou para a comunicação e leu a comunicação: se ele é rei, ele tem reino. Rei, lembra de mim quando entrares no teu reino. E mesmo morrendo ele comunicou: hoje estará comigo no paraíso. Mesmo morrendo ele comunicou: Pai, perdoa, porque não sabem o que faz. Mesmo morrendo ele comunicou: está consumado, está pago. Pastor Bezalel, no terceiro dia ele ressuscitou, ele saiu do túmulo, foi assunto aos céus, mas pela providência divina alguém deixou a comunicação lá: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia! Quem crê nessa comunicação, a minha palavra é espírito e vida. O diabo comunica e mata, a palavra comunica e ressuscita. O diabo comunica e derruba, a palavra comunica e levanta. O diabo comunica e leva para o inferno, a palavra comunica e leva para o céu. Aleluia! Jesus é a comunicação de Deus aos homens. Eu não sei se você está preparado para isso aqui. Eu vou beber água. Alguém me dá a bandeja aqui do maior pão. É muito sagrado para eu simbolizar com a casquinha de tampa de... A outra bandeja, isso é de vidro, a outra. Obrigado. Meu Deus. Como foi que o pecado entrou no mundo, Elvis? A serpente, o diabo, olhou para o homem e disse: come, tomai, comei. E assim o pecado entrou no mundo.
Mas como é que a salvação entra em nós? Jesus olhou para os discípulos e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo, partido por vós. Cada vez que beberdes este cálice, cada vez que comerdes deste pão, anunciais aquele que morreu, mas um dia vem. Aquele que morreu, mas um dia vem. O diabo venceu o primeiro Adão, mas o último Adão nos alimenta. Tomai e comei, tomai e comei. É o meu corpo partido. Eu morri a sua morte para você viver a minha vida. Eu vou deixar você sentir o que eu estou sentindo. O corpo partido quer dizer que Ele me ama. O corpo partido quer dizer que Ele carregou o meu pecado. O corpo partido quer dizer que a serpente não tem a última palavra. O corpo partido é Jesus dizendo: cala a boca, Satanás. Cala a boca, Satanás. Você tirou o homem do jardim. Eu trago o homem de volta para a comunhão. Eu trago o homem de volta. Fica em pé dando glória a Jesus.